Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, dentro desse novo trimestre que é janeiro, fevereiro e março, a lição 3 de hoje, ela tem como título Morrer é lucro. E a lição de hoje ela está baseada em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 até 6. E aqui o apóstolo Paulo, ele constrói assim uma defesa de seu ministério, que ele estava sendo muito criticado, e também ele forma uma defesa contra esses falsos mestres ali de Corinto, que o caluniavam de ele ser fraco pessoalmente e que ele só era forte enviando cartas, assim, para todas as igrejas. Mas Paulo, como um homem consagrado, um homem reto, temente a Deus e conhecedor realmente desse grande conflito cósmico que está no mundo, desde da rebelião feita por Satanás do céu. Esse conflito realmente que vem se arrastando até os nossos dias, em que todos nós estamos assim envolvidos nesse grande conflito, que é chamado de conflito cósmico espiritual, ou seja, uma guerra entre o bem, Deus, e o mal, Satanás, que embora nós não podemos enxergar, mas que está acontecendo ao nosso redor e também dentro de nós. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6, mostra que a base desta batalha cósmica, e que nós temos que estar bastante assim, dispostos, e bastante preparados com as armas poderosas que é fornecidas por Deus, que são a verdade, que é através das Sagradas Escrituras, a fé, que é um dom realmente divinal, que realmente é a base de tudo para nós, e a obediência aos estatutos e mandamentos de Deus, para que nós possamos vencer realmente essas hostes do mal. E ali em Filipenses capítulo 1, versículo 21 até 22, Paulo fala realmente em um contexto assim, desse grande conflito que existe. E ele, o apóstolo, ele está bastante consciente desse grande conflito espiritual presente realmente no mundo, que ele traz assim sofrimento, aflições. E ele, Paulo, tinha plena confiança no seu Salvador Jesus, e ele diz, mesmo diante das consequências que viriam para ele, Paulo diz o seguinte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. É Paulo dizendo algo assim importante, que sempre ele iria honrar o nome de Cristo, tanto realmente pela vida ou pela morte, porque para ele estar vivo significava servir ao Senhor e proclamar o Evangelho, e alcançar o maior número de pessoas para o reino dos céus. E como gratidão ao seu Salvador, e se ele morrer, ele estava em paz, porque ele sabia que Jesus iria ressuscitá-lo na segunda vinda, que o próprio Jesus prometeu para os seus discípulos. E o que nós vemos aqui dentro dessa lição, que essa história do grande conflito cósmico, que é essa guerra espiritual entre o bem e o mal, ela é uma batalha assim invisível, que ela se estendeu até nos nossos dias, E nós podemos perceber
e que nós estamos envolvidos realmente, inseridos dentro desse conflito, porque o inimigo está trabalhando realmente para tirar realmente as pessoas das fileiras de Deus. O que ocorre ao nosso redor e dentro de nós é justamente esse conflito que nós não enxergamos. E nós experimentamos assim, diariamente essa guerra espiritual, essa batalha cósmica, e continuaremos a vivenciá-lo até o dia de nossa morte, independente do tempo que venha ocorrer isso. E Deus, através desse conflito, quer nos mostrar o seu verdadeiro caráter, o seu amor, e Ele deseja salvar todas as pessoas para o seu reino. E uma das pessoas mais importantes que reconheceu a presença desse grande conflito foi o apóstolo Paulo, porque ele conheceu os dois lados. Antes dele ser cristão, ele era perseguidor de cristãos. E agora, quando ele escreve realmente essas cartas, estava realmente envolvido realmente na proclamação do Evangelho, estava totalmente um homem realmente santificado, né? Um homem consagrado. E ele conheceu esses dois lados. E Paulo fala e envia carta às igrejas de Corinto com a autoridade vinda do céu sobre a existência de membros falsos, né, espalhando falsas doutrinas naquele meio. E principalmente eles se utilizavam de críticas, né, contra a igreja e contra o próprio apóstolo Paulo, que o acusavam de ele ser fraco, né, e querer ser forte somente quando ele enviava cartas para as igrejas. E as armas espirituais de Satanás, elas são poderosas porque ela envolve assim, ideias e que ele, Satanás, exige perfeição das pessoas, e ele exige perfeição naquela igreja de Corinto, com ideias assim corretas ou erradas, para desestabilizar a igreja que Paulo ajudou a fundar. E o inimigo se utiliza de várias ferramentas, principalmente como a crítica, né? A traição, o constrangimento, o medo, a pressão social que ele faz nas pessoas, e muitas outras formas que o cristão verdadeiro jamais deveria usar, e é o que mais podemos ver nas igrejas de hoje, que é o caso das críticas, né? Que são feitas diretamente para a liderança, para pastores, para a forma da igreja dirigir, mas que na realidade por trás de tudo está o inimigo. Como pessoas chamadas por Cristo, devemos utilizar qualidades do fruto do Espírito Santo, que Paulo fala lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que ele nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E assim, a arma mais poderosa, quando é utilizada, né, quando alguém ou a igreja recebe uma crítica, chama-se sabedoria, que ela é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está nas Sagradas Escrituras, que pode ser realmente, através da espada, reprimir pessoas que fazem realmente, querem derrubar a igreja. E isto também, o apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Efésios 6,17. E assim, quando nós tornamos cristãos, o Espírito Santo vai nos transformando, nos tornando uma nova criatura. E jamais nós seremos levados a fazer críticas, né, à igreja verdadeira que nos aceitou, que nos abraçou, que nos mostrou a verdade. E Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. E como cristão, temos que
temos que respeitar a doutrina e o regulamento da igreja, que ela realmente é feita por Deus, não é feita por realmente pessoas ou membros. É Deus que instrui e faz isso, porque Deus está no comando. E somente Deus pode levar a verdade ao coração de uma das pessoas. E o fato é que existe esse conflito cósmico entre o bem e o mal, e essa batalha espiritual nada mais é do que uma guerra de ideias e valores, onde Satanás deseja tirar as pessoas do caminho da salvação. Todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, ele está irado contra elas e quer colocar dúvidas sobre elas. Porém, nós devemos saber que Jesus já conquistou a vitória para nós na cruz do Calvário, nos libertando do pecado e da morte. E assim, enquanto nós estivermos conectados, ligados a Cristo, jamais seremos derrotados, mesmo que venhamos a morrer, porque Jesus irá nos ressuscitar na sua segunda vinda. Paulo entregou a sua vida e o seu futuro nesse tribunal divinal, o que levou a não se importar o que lhe acontecesse nesse mundo, e acreditando nas promessas que o seu Salvador fez para todos os discípulos e para nós também. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado para todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus mencionando que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outro mediador. Se alguém está mediando, esta pessoa não é de Deus. E Jesus diz que o único meio de salvação é através dele. Não existe outro meio. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa ter sabedoria para você discernir esses enganos que o inimigo coloca nas igrejas, nas suas casas, para levá-los para a perdição. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.